Eu fui convidada a falar aqui no 10º ENAPC, fiquei muito feliz com isso, para falar de um tema que é muito importante para as entidades, que é sobre a incidência do PIS e da COFINS, sobre as receitas do PGA. Né? A Lei 12.973 veio alterar a incidência que antes vinha sendo regulada pela Lei 9.718. Existia toda uma discussão no sentido de que as entidades não faturavam, o que significava que elas não vendiam nem mercadorias e nem serviços, e essa era a base de cálculo eleita pela 9.718, e, por conseguinte, elas não deveriam pagar o PIS e a COFINS. Essa era realmente a linha adotada nas discussões que vinham acontecendo até dezembro de 2014, com a vigência da 9.718. Entretanto, com a entrada em vigor da nova lei, a base de cálculo mudou e essa base ela encontra apoio na Constituição Federal, que seria a receita da atividade própria. Ocorre, porém, que entidades fechadas de previdência complementar não oferem receita própria. Quando se quer tributar receita, pensa-se em algo que a entidade, a pessoa jurídica, possui disponibilidade sobre ela. Receita requer necessariamente a existência de uma disponibilidade. O que ocorre no caso da entidade são ingressos de valores que ela precisa gerir, inclusive os valores que são vertidos para o PGA, ela tem que gerir e administrar muito bem, de forma muito cautelosa, porém ela nunca tem disponibilidade sobre eles. Tanto assim é que, se ela quiser doar valores, fazer doações para entidades beneficentes, ela não pode doar esses valores, ela não pode fazer o que bem entende com esses valores. Esses valores são totalmente comprometidos com os objetivos que estão todos elencados na legislação, né? E, por conseguinte, não há que se falar em disponibilidade desses valores. Esses valores não são receita da própria entidade. Como não são receita da própria entidade, não há que se falar em base de cálculo para o PIS e para a COFINS, que devem incidir sobre receita própria. Né? Então, esse foi todo o cerne da discussão que aconteceu agora há pouco e que eu fui muito honrada de participar. As entidades que tinham a discussão, e a grande maioria delas possuía a discussão do PIS e da COFINS sob a égide da 9.718 e que depositavam judicialmente, elas têm que parar de depositar. Esse encerramento do depósito se deu em janeiro de 2015, quando se depositou a última competência relativa a 2014. Isso por quê? Porque a ação que existia e o questionamento que existia era sempre do PIS e COFINS com base na 9.718. Como a 9.718 deixou de vigorar e passou a vigorar uma nova lei, essa nova lei não é alcançada pela discussão judicial que havia até então. Então, as entidades devem passar a recolher os valores diretamente ao fisco e, se não se conformarem com esse recolhimento, elas devem ingressar em juízo com uma nova ação, aí já discutindo a nova legislação, com base nesse argumento que eu coloquei aqui, quer dizer, que as entidades não possuem receita própria. Nós sempre dizemos que o ideal é cada entidade entrar com uma ação própria. Por quê? Porque quando você entra com várias ações, você dá a chance de vários juízes diferentes se manifestarem sobre o mesmo tema. Esse tema é cozinhado, amadurecido no judiciário. Obviamente que uma entidade pode ser mais bem aventurada e ter o seu processo distribuído para um juiz que tem uma cabeça mais aberta, outra que tenha o seu processo distribuído para um juiz que seja mais conservador. Mas essa maturação de temas tributários fiscais, especialmente relativos a entidades fechadas de previdência complementar, que é um segmento muito pouco conhecido e de pouca intimidade do judiciário, por enquanto,
Tá? Eu entendo que deve ser amadurecido e cada entidade deve entrar com sua própria ação. Eu acredito muito importante colocar aqui também o seguinte: hoje em dia nós estamos no melhor momento político para se levar essa discussão ao judiciário. Por quê? Por causa do Funpresp-Jude. Nesse momento, nós iremos aproximar o judiciário com um tema que hoje é de interesse pessoal dos próprios juízes. Os juízes têm necessidade de conhecer o Funpresp-Jude, que é uma realidade que está batendo a porta deles. É muito mais fácil você fazer um juiz, um julgador, se interessar sobre algo que pode realmente atingi-lo do que sobre algo que até então era muito distante da realidade dele. Os fundos de pensão não são mais algo completamente distante e desconhecido. E estão se aproximando cada vez mais do judiciário. Então, é um momento interessantíssimo para nós levarmos essa discussão e lembrarmos os julgadores. O que for decidido aqui será decidido para vocês também. Né, de uma forma indireta. Claro, o julgador ele tem que sempre julgar de acordo com a sua convicção, mas ele terá consciência de que ele está falando aí de PIS e COFINS de uma entidade fechada de previdência complementar e não de uma instituição financeira. Toda discussão jurídica e judicial, independentemente da natureza, é sempre uma porta aberta e interessante para se levar a conhecimento do julgador sobre aquele segmento. Né? No caso do PIS e da COFINS, que nós estamos falando aí de valores que são interessantes para a Fazenda Nacional, essa discussão toma uma relevância ainda maior, porque se está falando de dinheiro que, a princípio, iria para o fisco, né, e deixaria de ir para o fisco, porém, ele não está ficando no bolso de meia dúzia de pessoas. Ele ficará no bolso de milhares e milhares de aposentados, né, de pessoas que estão aí precisando de um estímulo, inclusive, para fazer essa poupança previdenciária. Então, eu acredito que seja um momento excelente agora para se levar, e todo esse debate tem que se levar de forma aberta, de forma firme, esclarecedora. A participação da ABRAP nisso é essencial, né? E por essa razão, inclusive, que os ENAPs devem ser festejados mesmo.